Quem nunca caiu da cama ao acordar? Se apaixonou no balcão da lanchonete? Listou todos os crushes num caderninho? Quantos? Uns 2.000. Passou o dia correndo atrás de uma galinha? Pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz! Quem nunca achou que a sua vida daria um filme? O cinema brasileiro é nosso. O Canal Brasil é nosso. A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta a Mostra Curta Circuito 2022, de 15 a 18 de setembro. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Chama eles pra vir. Vem pra cá. Vai ter pampulha que é bonito, ambiente familiar no zoológico. Mas tu tá achando que é só pra desfilar pra turista? Não, ajuda aí, pô. Me põe nesse jogo que eu tenho família pra sustentar. Ah, então até eu vou. Bota na minha agenda. Boa noite, pessoal. Tudo bom? A gente vai ter o debate agora sobre Onda Nova, e eu não quero falar sobre isso agora, né? O nosso terceiro dia que fala sobre comédias pop. Mas, antes disso, a gente tem uma surpresa para vocês, uma pessoa muito especial, muito querida. Queria dar um recado para todo mundo que está aqui hoje no Curta Circuito conosco. Tinha um sentimento muito legal do underground vir à tona, ocupar um espaço nas salas de cinema, né? Então a gente trabalhava com muito amor, muito carinho, desde a cenografia do Gringo e do Luiz Stein, todo mundo envolvido no processo e sentindo que ali tinha um barato legal, assim. Era o primeiro filme da Marisa Hort, da Eliane Fonseca, e foi feito com muito carinho mesmo, contar aquela história daquele anti-herói, né? Daquele cara que acreditava nos sonhos dele e para que caíssem na real. Então é essa história aí desse sonhador e com todas as dificuldades possíveis que reinam até hoje, assim, né? É um filme para se guardar com muito carinho e exibi-lo de vez em quando para motivar as pessoas. O Daniel O'Neill tem muito de mim, tem muito de várias pessoas que tentavam viver de arte, que acreditavam no seu taco, que queriam uma brecha, queriam um espaço, seja na música, no teatro, no cinema. Então essa vontade enorme, gigantesca, contra todas as dificuldades, é uma mensagem bacana. Acho que Daniel O'Neill tem muito de mim, essa vontade enorme de viver de arte, esse contato com os grandes empresários, com as grandes empresas, para você tentar vender a sua ideia, né? Que você sabe que é genial, que precisa apenas de um empurrãozinho, né? É uma batalha constante. Até hoje a gente vive nessa situação, escrevendo roteiros, escrevendo séries e mostrando para os cartolas todos.
a saída do Daniel do país foi, né, as pressões de todos os lados, do submundo também, e ele viver essa aventura fora foi bacana. E a gente está escrevendo essa volta do Daniel Anil tanto tempo depois, esse reencontro com os amigos, os amores, os problemas. É uma situação que eu tenho falado muito com o Mauro Farias, da gente escrever um roteiro com essa volta, com o mesmo elenco, tanto tempo depois. Acho que seria bem legal, bem interessante. Essa volta, né, tanto tempo depois, 20 e tantos anos depois, encontrar um Brasil desse jeito, que é meio parecido com o daquela época, ou pior, acho que seria um tema bem legal de ser discutido, a sobrevivência de um cara que quer viver de arte, como seria hoje, né? Quem ele encontraria, em que portas ele bateria. É uma situação também bem complicada, mas o otimismo do Daniel venceria essa parada. E é isso aí. Valeu. Bom filme. Eu vou começar com uma questão que a gente estava até debatendo agora há pouco no café. Uma das diferenças entre um e outro, né? Não só a coisa cronológica, Onda Nova, 1983, não quero falar sobre isso agora, 1991, mas tem uma diferença em termos, por exemplo, sexo. Uma das muitas diferenças. Enquanto o Não Quero Falar é estruturado, literário, né? Até o talo, o Onda Nova é fragmentado pra caramba, é caótico, como você mesmo disse, né? Não tem uma linearidade nenhuma. É uma sucessão de gags, né, de sketches. E no meio muito no meio, assim, em vários setores do filme, chama atenção o sexo. Queria que você explicasse um pouco pra gente o porquê desse sexo, para o pessoal entender. Explicar o sexo. Tá dando para ouvir? Tá, né? Tá. Bom, boa noite a todos e todas. E, bom, essa coisa do sexo, da Onda Nova, eu acho que tem a ver com a época, com aquela demanda, né, daquele momento, que era o final da pornochanchada, né? O cinema brasileiro, e principalmente no caso de Onda Nova, que é um filme paulista, né? Essa coisa da Boca do Lixo, ele foi produzido ali na Boca do Lixo, tinha essa demanda comercial mesmo, dos filmes terem que ter cenas de sexo, porque senão não dava bilheteria, porque o público queria ver isso, né, naquele momento. Ou pelo menos grande parte de um público, claro, não todo mundo, mas então era uma apelação comercial, né? A gente vê que o livro do Zé Antônio Garcia, né, que é um dos diretores do Onda Nova, né, já falecido, que até aparece no final do filme, aparece, né? Na verdade ele aparece duas vezes, né? No começo na festa, no final, e depois ele volta na última cena, né? E ele faleceu em 2005, mas felizmente deixou uma autobiografia, né? E aí ele conta toda a carreira dele, conta muitos detalhes de bastidores do Onda Nova e fala isso, que os produtores pressionavam mesmo para que tivesse as cenas de sexo. Então era uma coisa imposta. Então ele e o Ícaro Martins, que é outro diretor, falam, bom, então vamos fazer as cenas de sexo. Mas o interessante é que as cenas de sexo do filme não são estranhas, né? Elas não se parecem com as cenas de sexo da pornochanchada, né? Então eles faziam de um jeito meio diferentão, né? Meio pop, meio clipe, né? O uso da música, né? Do tipo de câmera. Então, de certa forma, eles driblavam, né? Eles falavam, tá bom, é para fazer sexo? A gente faz, mas do nosso jeito. E é interessante, né? Então é muito diferente do estilo do sexo dos filmes da época, que era mais assim, mais açougue, né? Uma coisa... O Onda Nova não, tem um estilo, né? Tem uma coisa ali. E é legal porque os meninos, o Zé Antônio Garcia e o Ícaro Martins, eles chegaram na Boca do Lixo, que era um lugar assim, tipo o oposto deles, né? Eles dois boyzinhos, playboys, né? Estudantes da ECA, universitários, e aí caíram lá na Boca do Lixo de São Paulo, que tinha de absolutamente tudo. Carlão Requembar, né? Enfim. E aí nisso eles conheceram o Adônio Fragano, né?
que é esse produtor que o Produtor, Luffy está falando. Que faz uma ponta no filme. Faz, né? Ele é o onde? psicólogo da mãe da Carla Camurati, que fica de costas. E aí ele fala no livro que foi uma brincadeira de propósito, porque como os produtores da Boca eram muito assim, queremos ganhar dinheiro, dinheiro. Então é por isso que ele fica lá de costas e aí ele fala para ela assim, vou aumentar o preço da consulta, porque do jeito que está, não está dando. Né? Porque eles queriam sempre mais dinheiro, então era uma brincadeira com ele próprio. Assim, né? E faz parte de uma trilogia, né? Começa com O Olho Mágico do Amor, que a gente também recomenda a todos, se puderem ver, é um filme sensacional, assim, uma estreia de luxo, né? Em seguida, Onda Nova e depois Estrela Nua, que é mais complexo em termos de linguagem, né, em termos de narrativa. Né? E agora, passando a bola para a Elisca, lá no 91, como é que você analisa essa coisa tão literária do filme? Porque, a princípio, não seria. A gente conhece o Evandro Mesquita como cantor, como a gente estava falando no meu texto mesmo, parangolé carioca. Né? Ele é uma entidade, mas não necessariamente um autor. Como é que você vê isso? Eu não tinha reparado quando eu assisti na tela pequena, né? Quando ele pega os livros para sentar, isso eu até escrevo no texto, mas tem um livro que está em cima que é do Adorno, né? Assim, e tem, assim, o que eu fico pensando um pouco, em primeiro lugar, antes da literatura, que não deu certo. Isso é o trágico lá atrás. É uma tentativa, uma das tentativas, né? É uma literatura, assim, o Evandro Mesquita, né, que é o parangolé, tentando fazer a literatura. Mas como que, não sei se vocês sabem, assim, mas esse filme, ele teria o título O Inútil, né? Quando ele foi escrito alguns anos antes, 7 anos antes. Foi uma luta até chegar às telas. Começou né? Até mesmo conseguir fazer e botar para o pessoal ver, né? Foi uma luta. Anos e anos. O filme começa a ser roteirizado e gestado na década de 80. E aí eu fico pensando um pouco nisso também, né? Como que essa crítica, né, e talvez o livro do Adorno, que ele senta em cima, literalmente, para ganhar aquela altura, e depois ele vai para a praia escrever na máquina lá, Olivetti e tal. Não sei se talvez tenha sido pensado, né, mas eu acho que a gente pode fazer algumas analogias assim, com a própria ideia, né, de indústria cultural, desse cinema massivo, né, assim, e a ideia do popular que vocês estão trazendo nessa edição, que assim queria parabenizar, porque a ideia de comédia, né, já isso vem sido falado, né, desde o primeiro dia, como que, né, uma certa crítica erudita e etc., né, sempre coloca a comédia num lugar mais lá, né? Isso, né, que tem a ver com a ideia de vulgar, né, com justamente o não culto, né, e é muito interessante, né, como que existe esse diálogo né, com uma certa literatura, né, uma tentativa de trazer uma aura ali, né, culta e erudita, mas também de uma forma capenga, o inútil ali. O inútil, acho que ficaria mais claro, né? Isso. Assim, a gente está falando de um cara que tenta de absolutamente tudo, fracassa, né? E está vivendo uma época que também não ajuda em nada ao rapaz, né? Então, talvez se a gente tivesse esse título inútil, não seria tão eufônico, assim, não chamaria tanta atenção à bilheteria, que foi boa, não foi fraca, não. Não, foi boa. Não, e ganhou vários prêmios. Ganhou, né? os Quiquitos, assim, circulou bem, né? E era uma época que a gente falou no início, na apresentação antes do debate, tinha uma vibe um tanto pesada, né? Lá em 91, essa coisa da quebra da Embra Filme, a maneira com que foi feita, né? Claro. E que tipo de paralelo a gente poderia traçar com 2022? O que você acha disso? Sabe que eu traço, assim, eu acho que no debate de ontem, vendo todos os filmes da mostra, assim, eu consigo traçar vários paralelos e fazer assim um novelo mesmo, uma costura. Eu acho que você mesmo usou a palavra rocambolesca, né? Porque eu encontro vários diálogos, assim, com agora, claro, que a gente pode falar, mas também, não sei, eu lembrei muito
de um autor da chanchada, que foi o Watson Macedo, né? E que o pai do Mauro Farias trabalhou com ele, né? E se a gente pensar um pouco assim no início da chanchada, né? Que esse desejo de uma comédia, né? Ali na década de 40, né? Se começar, a gente estava na Segunda Guerra e tal, o mundo, né? E se a gente trouxer para hoje também, ou seja, existia um flerte ali com uma ditadura, né? Com regimes totalitários e tal, né? E aí a gente tem uma exaltação do riso, né? Da catarse, assim, com o ridículo e tal, mas tem a cidade, né? A capital, Rio de Janeiro, muito protagonista, né? Que a gente vê nesse filme também, né? E os tipos, assim, os tipos nacionais e os tipos cariocas também, né? O malandro, que é assim, é o Costinha daquele, né? É o malandro do Costinha gatinho, da loteria, gato. assim. E vários malandros que a gente viu, Sim, né? Assim, sim, existe um certo, sei lá, tipo social, assim, né? Que é justamente o que o Evandro fala nessa entrevista, que é o anti-herói, né? Que é justamente, eu acho que é o personagem da comédia por excelência, enquanto, sei lá, na tragédia é o herói, né? Na comédia seria o anti-herói. E aí, enfim, acho que a gente pode fazer alguns paralelos com, né, alguns autores, né, da chanchada, assim, com o cenário carioca e com esse, né, o tipo inútil ou o malandro que quer se dar bem e não consegue e tal. E naquele momento trágico, né, na década de 90, pós-ditadura, o Collor foi, né, o primeiro presidente depois eleito de muito democraticamente, tempo, né? que consegue, né, fazer o que fez, confiscar as poupanças, né, e acabar, e né? ser artista no nosso convívio, né? Como dizer, como você vai viver de arte, né, num país tão sectário, tão problemático assim. E como Nesse isso se repete agora, sim, né? Assim, parece que são constâncias se repete antropológicas. não como farsa, porque é uma repetição, você vê de Isso. novo, né? É aquilo, exatamente de novo, se Isso. repetindo. O Onda Nova, por exemplo, a gente vê não esse lado deprê todo que a gente está falando, é um momento pré-AIDS, né? Pré-estouro da AIDS, lá de 83. A gente vê membros sexuais masculinos, que é uma coisa raríssima. Deixo aqui registrado o meu aviso, o meu alerta. Isso me incomoda desde pequena. A gente sempre vê na Elisca, nós meninas, a gente sempre via muito das moças, mas muito pouco dos rapazes. E aqui foi uma festa, né? Um carnaval, todo mundo fica feliz. Na verdade, é meio igualitário, né? Também tem as mulheres, mas pelo menos tem alguns homens, né? É isso que eu acho legal no filme também, no Onda Nova. Essa coisa da nudez é uma coisa despudorada, né? Não tem um tabu, assim, oh, meu Deus, as pessoas estão nuas, né? Então, isso é uma característica da trilogia mesmo deles, né? O Olho Mágico do Amor é até mais, né, assim, expositivo, o Onda Nova também, e o Estrela Nua eu acho que é o mais comportado, assim, nesse sentido de nudez, de sexo, mas tem também, né? Mas é um filme mais, digamos, talvez o mais erudito, né, assim, da trilogia. Mas é legal essa coisa libertária, porque, como você falou, o cinema brasileiro sempre foi muito machista, né? Então, sempre mostrou as mulheres nuas, né, ou seminuas antigamente, mas foram ficando cada vez mais nuas, provavelmente porque a maioria dos diretores eram homens héteros, né? Então, automaticamente, eles iam querer colocar as suas musas nuas, né? E aí, de repente, você não tinha... E agora, também isso não é uma regra, porque, por exemplo, o Carlão Reichenbach também colocava homens nus, Sim, né? que é um cara totalmente fora da curva. Né? Então, e ele punha, então ele também Sim. fazia. Então, eu acho que ele queria também subverter isso, né? De só o corpo feminino aparecer nu. E aqui a gente vê isso também e tal. Então, é um filme mais... né, tem essa coisa solta, né, onde o sexo aparece de uma maneira descompromissada, né, não é uma coisa tensa, apesar daquele casal gay que tem, que é uma coisa meio, né, enrustida, né, já que o cara namorava a menina e namorava o outro escondido e tal, e depois ele morre, né, ainda por cima, né, fica parecendo um castigo. E aí as pessoas hoje, né, militantes LGBTs de hoje poderiam reclamar e falar assim, por que tá vendo? Por que o gay tem que morrer no final? Mas na verdade não foi nem essa questão, porque aí foi o Ícaro Martins que revelou isso numa entrevista que eu fiz com ele, uma vez por uma série que eu dirigi, onde ele contou que isso era baseado num fato real, de dois caras que eles conheciam, que foram brincar de roleta russa e realmente um morreu, aconteceu isso, né?
Então foi só por isso que eles botaram. Não tinha nenhuma conotação assim de punição para os personagens gays, moralismo, maior, nada disso, entendeu? Não era essa a questão, né? Não era por isso, né? E tem um lado que eu acho muito bacana no filme, que eu concordo plenamente com você, como você fala no seu texto, que é um filme que dá vontade de ficar vivo, é um filme de vida, né? De gritar. Isso, de gritar. Eu tô vivo, eu tô aqui. É porque o Zé Antônio Garcia, isso ele fala no livro dele também. O que aconteceu? Eles tinham feito o primeiro filme da trilogia, que é O Olho Mágico do Amor, que é um filme mais... É cômico também, mas ele é mais assim misterioso, né? Meio Hitchcock, né? Um filme mais assim... E aí o próximo filme que eles iam produzir pela produtora do Fragano era o Estrela Nua. Eles já estavam escrevendo Estrela Nua, que é denso, é até bem parecido com o Olho Mágico do Amor, né? Parece até uma continuação, um desdobramento, né? E aí o que aconteceu? Eles estavam escrevendo o roteiro do Estrela Nua, estava naquele impasse, aí não sabia se o dinheiro ia sair, não ia sair. Aí o que aconteceu? O Zé Antônio sofreu um acidente de moto e quase morreu, né? Ele estava dirigindo uma moto, bateu num caminhão e ficou desenganado, assim, um mês, assim, em coma, né? E acharam que ele ia morrer. Aí ele sobreviveu e ficou em casa, sei lá, todo imobilizado, porque tinha quebrado 1000 coisas, ficou meses imobilizado. Aí ele escreveu o roteiro do Onda Nova, ou pelo menos parte do roteiro, né? E por isso que ele fala, Onda Nova era um grito de vida, né? Eu estou vivo. Então o filme todo é esse grito, né? Por isso que o filme é meio hedonista, é a busca do prazer, né? Tanto que no final aparece no asfalto escrito A Fonte do Prazer, e ele aparece gritando, né? Termina o filme com a hora que eles estão no... Enfim, não sei se todo mundo estava na sessão, né? Mas a última cena que é muito engraçada, né? Que eles veem o cara lá andando na marginal, ela fala, olha, um amigo meu, e ele, olha o que eu vou fazer. Aí ele só dá um grito, né? E aí ele fala no livro que é isso, que esse grito que ele deu no final era isso, era um grito de estou vivo, né? Então o filme tem essa coisa, né? Essa pulsão de vida, né? Então acho que o filme todo tem isso, no sexo, nas drogas, na comida, né? Eles comem muito no filme, então é tudo prazer, tudo com prazer, né? Eu vou dormir, eu vou transar, eu vou comer, vamos transar aqui, né? Tudo é essa coisa da vontade, né? E que a o gente filme não tem. precisa ter uma ordem cronológica certinha e achar que tudo ali está encadeadinho e precisa fazer sentido. É daquele jeito. É daquele jeito. É uma coleção e é um grito de vida, né? O que cá entre nós nunca é demais, é sempre bom, né? Sobretudo em tempos sombrios. Voltando à Era Collor, que não sei por que me parece um tanto quanto sombria, né? A gente se lembra. Por que será? Né? A gente lembra. No seu texto você comenta mais a fundo, né, esse período histórico, fazendo um paralelo com um filme. Eu queria que você fosse um pouco por aí, Erisca, assim, fala pra gente, delineia assim, como é que era esse período e como é que o filme lidou com isso. Eu não consigo muito destacar a obra do contexto, né? Eu acho que toda obra é fruto diretamente do seu contexto sociocultural, político, econômico, etc. E, enfim, eu acho que esse filme é um retrato, né? E vários críticos e textos e críticas também dizem um pouco disso, né? Isso que não quero falar sobre isso agora. E esse título é muito sintomático também, né? Porque não querer falar sobre aquilo naquele momento também, né? Um momento muito dolorido, né? De tentar fazer e seria uma espécie de antítese, um contraste muito grande, né? Dos dois filmes, assim. Foi proposital, assim, a gente pensando na curadoria, a gente quis dar esse corte, né? Um corte. Porque a comédia tanto pode ser esse grito de vida, quanto pode ser um grito de desespero. Isso. Né? E Eu Não Quero Falar, vulgo O Inútil, deixa isso muito na cara, né? Isso. Qual foi a sua primeira impressão ao ver assim, o filme? Então, não consegui destacar o filme da Era Collor, né? Então, e aí li entrevistas também com Mauro Farias, né? A Elisca falou, ele é filho do Roberto Farias. Isso. Né? Farias. Isso. Segundo o Reginaldo, o Roberto é Farias por causa do cifrão. E ele, Reginaldo Faria. Ambos são irmãos, né? O Roberto já falecido, o Reginaldo vivo. Mas o Riva formaram a Refefê. Refefê é uma das produtoras mais
vibrantes e mais importantes do cinema nacional, né? Filmou muita coisa, de gêneros assim totalmente diferentes. E o Roberto, inclusive, foi presidente da Embrafilme por um longo tempo, lá nos Idos. Né? Que foi extinta pelo Collor, né? Foi extinta pelo Collor. Exatamente. Então, né, a gente fala que, né, assim, várias entrevistas e matérias na época dizem esse foi um dos únicos filmes de 1990. Época, eu lembro. Um dos únicos mesmo. Assim. Porque o cinema parou de uma hora para outra. Né? Parou. E aí só alguns filmes conseguiram entrar em cartaz, que já estavam em finalização. Isso. Outros ficaram para estrear. E a primeira metade da década foi muito poucos filmes, né, brasileiros saíam por ano, 4 ou 5 por ano. Isso. Né? E o próprio Zé Antônio, do Onda Nova, né, ele tinha um filme que ele filmou em, acho que 88, 89, que é O Corpo, que aí, por causa disso, só foi ser lançado nos cinemas em 94. Né? O mesmo aconteceu aqui, porque eles fizeram em 91, parece que terminaram o filme, só que só foi exibido em 93, 2 anos depois. E assim, não tinha público também. Então, esse pessimismo, né, tomou tanto a produção, né, não só do cinema, mas a produção cultural, de modo geral, no Brasil, né, como o público não se via incentivado para ir ao cinema. Né? E parece que não foi exibido em São Paulo. Olha que incrível esse filme. Foi só exibido no Rio e começou em algumas mostras só, e só depois que entra no circuito comercial. Então, me parece assim, uma época de realmente, né, de tentar, né, são várias tentativas, né, de colocar o filme em cartaz, de ser fotógrafo, de ser músico, de ser, né, escrever um texto e não conseguir chegar no cinema e não ter público, né, assim, tudo do contra, né, assim. E aí, comparando com hoje, com 2022, é bizarro, né, porque o Collor, quando entrou no poder, uma das primeiras coisas que ele fez foi cancelar a Embrafilme. A Embrafilme era a principal fonte de renda dos filmes, né? Claro. Praticamente todos os filmes brasileiros eram parcialmente ou totalmente financiados pela Embrafilme. E, de repente, não tinha mais aquilo. Por isso que os filmes pararam. Né? E agora, há poucos anos, quando entrou também no poder o presidente atual, o que fez? Também tentou fechar vários caminhos, né? Que agora, como já não existe a Embrafilme, qual que é a ideia? Fechar os editais, né? Cancelar os editais que vinham a Ancine, que vinha sendo a principal estrutura também para o cinema brasileiro. Então é sempre aí que vai, né? Um ataque, né, à fonte para que os filmes parem de serem feitos. Sim, e é legal a gente pensar o seguinte: a gente tem de lá para cá símbolos assim muito gritantes, né? Muito fortes, muito poderosos. A gente não tem mais, por exemplo, a Cinemateca do jeito que era, ao menos. Está se reerguendo, né? São Paulo, a Cinemateca de São Paulo. Brasileira. Ela está né? voltando, não sei como é que está ressurgindo, parece. Sim, né? Nós fazemos esse debate em setembro de 2022 e o panorama não é dos melhores, né? A gente tem símbolos muito concretos do que pode ser, do tipo de resultado que determinadas condutas podem acarretar. Né? Você não ter mais um espaço sagrado, né, para quem quer pensar e refletir. E, além disso, a Cinemateca em Chamas e que retorna com base num apoio de amigos, né, em torno de uma causa, né, que é algo muito bonito. Recentemente houve a exibição de A Praga, do José Mojica Marins. Sim, restaurada por um esforço hercúleo, né, do Eugênio Pupo, que é algo a ser sempre louvado. Eu estava lá num dia e quando eu vi as imagens acho um programa jornalístico qualquer, não vou citar o nome, ver o incêndio da Cinemateca, quando eu vi eu já estava chorando. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente... Eu não sou do tipo que chora, mas foi algo tão orgânico, aquilo me fez um mal tão grande. Eu pensei, cacete, gente, mas destruindo, né? Porque quem mora ali dentro são vários fantasmas, são trabalhos de gerações, né? Que literalmente foram reduzidos a pó. Mas isso, desculpa te cortar, me faz lembrar uma fala do filme do Evandro, quando ele fala Sinucas Melhores Virão. E aí eu lembro do filme Dias Melhores Virão, que foi um pouco antes também. O Dias Melhores Virão, do Cacá Diegues, que é uma comédia que também
tem muito desse símbolo dessa era, porque o filme foi terminado e aí, como de repente parou tudo, em vez de ele ser estreado nos cinemas, ele estreou na própria Rede Globo, né? O filme foi vendido para a Globo e passou, a estreia foi na Globo. Depois ele acho que foi lançado em vídeo, né? Mas aí não entrou mais em cinema porque já tinha matado o filme comercialmente na exibição de televisão. Mas é isso, Dias Melhores Virão é muito simbólico dessa época. Sim, eu acho, era nisso que eu queria chegar, assim, porque apesar de toda essa narrativa que eu fiz, da tristeza, do resto do chão, eu acredito que a gente deva ter algum tipo de otimismo em setembro, repito, em setembro de 2022, e que no ano que vem, por exemplo, a gente tenha um panorama melhor, né? Acredito piamente nisso. De alguma forma, a gente contribuir para esse tipo de construção, de reconstrução. Né? Nesse sentido, o que a gente poderia esperar? Como é que a gente pode projetar um Dias Melhores Virão, versão não mais analógica, porque o Evandro Mesquita está lá em máquina de escrever, sem celular, né, um outro tipo de produção. Como é que você acha que seria o nosso Dias Melhores Virão versão 2023? Bom, em primeiro lugar, um ministro da Cultura que não imite o Goebbels, né? que incentive, de fato, né, que a gente retome, né, que acabe com esse fantasma, né, os fantasmas da censura que sempre retornam, né, muito louco isso, né, na nossa história, assim, é a censura e é muito, eu acho que é muita coincidência histórica demais, porque o Roberto Farias ele faz aquele filme Pra Frente Brasil, né, que é um dos maiores filmes para mim sobre esse período e que a gente retoma, né, a gente está sobre a ditadura, né? Que a gente está assim nesse limite, né? Nessa corda bamba, assim. Então, e é isso, né? O Daniel O'Neill vai embora, né? Então os Dias Melhores, né? Eu imagino que é a volta de muita gente que foi embora, né? Essa fuga de cérebros. Isso. A alternativa dele foi sair do Brasil. Isso. Mas eu acho legal essa nota otimista, né? No final, porque enquanto a bambu, a flecha, né? Então, enquanto a gente resiste, cada qual ao seu modo, né? Isso. E quem sabe se ele retornasse, como ele próprio falou nesse depoimento que a gente mostrou agora há pouco, seria interessante vê-lo, né? Já com talvez esse filho crescido, e como é que ele seria inútil como pai, talvez, né? Uma outra versão, mas também contando essa experiência toda dele lá nos Estados Unidos, como deve ter sido o mundo do Daniel O'Neill. E como é que você acha que seria o Dias Melhores Virão, versão 2023? Que será? Não sei, né? Mas essa pergunta é muito ampla, né? É de propósito. Mas assim, falando em termos de cinema brasileiro, o que eu penso é isso que a gente já falou. O ano que vem pode ser um ano decisivo, né? Para que tudo melhore, inclusive o cinema, né? O audiovisual brasileiro. Mas eu espero que a gente continue fazendo um cinema também, porque hoje também eu vejo muito uma questão da obsessão pelo streaming, né? Então, de repente, muitas pessoas do próprio audiovisual falam, não, está tudo ótimo porque o audiovisual está funcionando no streaming, as plataformas, as séries, estamos produzindo à torto e à direito, mas eu pergunto, quem... É aquela frase do Caetano, quem lê tanta notícia, né? Quem vê tanta coisa? Não dá, é impossível, né? Tipo, a gente está trabalhando, as pessoas estão conseguindo trabalhar, as pessoas do audiovisual nas séries, mas não dá tempo de consumir, né? Dessa produção ser escoada. E eu espero que o cinema não se perca, que não se deixe de fazer filmes para cinema, né? Que continue tendo o hábito de ver filme no cinema também. Não é só série, só celular, só notebook, só televisão. Porque eu acho que a pandemia teve uma coisa muito ruim, entre tantas coisas ruins, que foi isso. As pessoas se acostumaram a ver as coisas do audiovisual em casa, porque era viável. E as coisas, por exemplo, teatro, show, as pessoas tentaram ver, todo mundo viu que era horrível, e aí agora que voltamos, as pessoas estão indo ao teatro, indo nos shows, porque essas coisas têm que ser vistas ao vivo. E a parte do audiovisual, de cinema, de repente, as pessoas não estão voltando. Porque essa parte eu vejo em casa. Né? Isso eu acho cruel também, porque, para mim, nada substitui ver no cinema, ou numa mostra, num evento com público. Né? Claro que você vai ver filmes em casa, mas eu não gostaria que fosse só isso, né? Que o cinema presencial fosse abandonado, né? Então, acho que também isso tem que vir da indústria e do público também, né? De querer estar ali, né? Enfim, sei lá. Espero que as pessoas queiram e que as salas resistam, que as mostras resistam, os festivais, né? Porque faz parte dessa linguagem, né? Sim. E agora, depois desse momento, esperança,
Full. Eu queria voltar à Onda Nova. Eu acho muito inteligente da parte dos dois, tanto do Zé Antônio quanto do Ícaro, a maneira com que eles lidam com os papéis do feminino e do masculino. Né? Quando a gente tem o Patrício Bisso de mãe e manda a filha tomar no... eu ainda não vi um momento assim, esse filme que ninguém risse nessa cena, porque tem tanto subtexto ali dentro, né? Tipo a mamusca, né? As bonecas russas, uma dentro da outra, porque ele está falando de um homem, um argentino, vestido de mulher, querendo fazer essa linha de mãe moralista. Ou seja, os diretores estão debochando daquilo, né? Sim, sim. Essa coisa do feminino e do masculino é uma marca do filme, né? Desde a primeira cena, quando na abertura já, nos créditos, que tem a Carla Camurati e a Cristina Mutarelli pendurando uns varais, né, com os créditos. É como se fosse varal é coisa de mulher, né, lavadeira que pendura a roupa. Só que elas picham os créditos, que é uma coisa masculina, né, pichadores. Então a abertura já é essa coisa ambígua. Daí entra o jogo de futebol, onde os homens estão vestidos de mulheres e as mulheres de homens, né? Ela fala isso, homens de mulheres, mulheres de homens. E então eles brincam o tempo todo com essa dualidade. Eu acho isso muito atual, né, no Brasil também de hoje, com essa coisa do rosa e azul, que determinadas figuras, né, falam, essa dualidade, essa binariedade do rosa e azul, azul, rosa, né, me faz lembrar também aquelas fadas da Bela Adormecida da Disney, quando elas ficam brigando pelo vestido, né? Azul, rosa, e jogando a varinha, né? É muito bizarro aquilo. E então o filme tem isso, né? Ele vai trabalhar isso o tempo todo, essa coisa da mãe, que na verdade é um ator fantasiado de mulher de uma forma escancarada. E né? o pai, que era um ator, o Luiz Carlos Braga, né? Que era um ator que fez inúmeras pornochanchadas, né? E costurando, né? Às vezes como gay. Eu me lembro das 7 Mulheres de Adão, se não me engano, com o Davi Cardoso, em que ele está atacadérrimo. Né? Então, os estereótipos assim da época. E ali ele está totalmente desconstruído, né? Relaxado. Esse pai meio... com aquela camiseta furadinha e fazendo tricô. Fazendo tricô, usando a máquina de costura. O tempo todo a gente vai ver isso, né? Depois, no final, quando o cara põe a saia da menina, a saia de couro, e sai na rua só com a saia. O que é aquilo, né? E aí... Então eles vão brincando com isso, né? Tem vários momentos, né? Com essa coisa do masculino. As personagens que aparecem como lésbicas, né? Que usam gravata, mas ao mesmo tempo são super femininas. Eles desconstroem essa ideia que na época ainda tinha muito, né? De lésbicas masculinizadas, né? E isso acaba sendo discutido pelo próprio fato delas serem jogadoras de futebol, né? Que aí tem essa ideia de que quando eles vão lá no clube, o cara fala: as mães estão reclamando que as filhas estão masculinas, né? Quer dizer, ai meu Deus, as filhas não podem ser masculinas. Então é legal que o filme brinca com isso, né? E o Zé Antônio fala isso no livro também, que era uma proposta, assim, embaralhar esses conceitos. Então eu acho que o filme está muito atual, né? Assim, botar a princesa, o que seria um tema hoje em dia muito em voga, né? A Carla Camurati, que era a princesinha do Brasil, participando das novelas, fazer novela. Né? Linda, doce, mas também totalmente fora da caixinha. Fora da casinha. Totalmente. É como, sei lá, a Carla Camurati na época, é como se fosse, sei lá, quem hoje, uma atriz da Globo, que faz Mariana Ximenes, assim. Talvez. Como se fosse uma Mariana Ximenes. Então, nos filmes ela parece muito diferente do que ela parecia nas novelas. Porque era um choque, assim, a gente pode achar hoje em dia natural, a gente tem esse monte de... Como a gente está conversando aqui, é muito consumo de informação que a gente tem hoje em dia. Mas para você ver a estrela uma das estrelas, né, da televisão brasileira no período, fazer um filme desse é um ato de coragem tremenda, cara de pau. Porque mesmo as estrelas que faziam filmes mais erotizados, que ficavam nuas, era de um jeito ainda mais, talvez, sei lá... mas esse filme já é mais punk, né? Ele é meio punk, é meio esculhambado, assim, no bom sentido. Então é transgressor, né? Então acho interessante. Eu gosto muito da atuação da Carla Camurati nos 3 filmes, né? Embora pareça que esse filme ela não gosta tanto do Onda Nova. Ela falou na biografia dela também, que ela comenta que dos 3 acho que foi o que ela menos gostou, porque talvez porque a personagem dela é mais... Está diluída ali no Está mais diluída, né? Nos outros filmes ela tem, o personagem é mais denso, é mais bem construído, né? Isso é um fato.
Mas ela tá ótima, né? Fazendo essa coisa meio maluquete, né? Totalmente, né? Para o carro Cadillac rosa, lilás na rua, e fala com a Cida Moreira, começam a cantar, e ela volta pro carro e começa a dirigir. Super louca. Não há o menor sentido. E cai no chão, né? Toda hora, meio doida, né? Então é uma personagem divertida, né? Mas aí é isso, acho que essa coisa do... Eu acho que na época nem eles sabiam que eles estavam fazendo um filme que ia talvez dizer muita coisa ainda hoje, né? Por causa disso, que essas discussões que a gente tem hoje, do machismo, do feminismo, dos gêneros... Quase 40 anos atrás. Não, 83, na época ninguém discutia isso, ninguém falava sobre isso assim dessa forma. Então, acho que o filme é meio instintivo, né? E a gente vê a coisa da androginia, por exemplo, a personagem como é que chama isso? Não sei, não entendo de futebol. A capitã do time, sei lá, que é a personagem da Neneca, que é a negra, né? Ela é andrógena, né? Ela é meio Grace Jones, né? Ela é feminina, mas também é masculina, né? Então, naquela hora que aparece aquele delírio da Carla, que as duas estão juntas assim na piscina, né? Com uma âncora puxando para trás. É super forte aquilo, né? Então eles brincam com os gêneros. Mas acho que é uma coisa muito solta do filme, muito performática, porque a gente não tinha essas discussões políticas que hoje a gente tem sobre gênero, né, que estão super na ponta da lança. Sim, e tem um aspecto não quero falar sobre isso agora, que fica meio no subterrâneo, mas que faz parte disso que a gente está falando, de como se produzir arte, como se produzir cinema. Uma das pessoas que participaram do filme foi o Brino Silveira, diretor recentemente falecido, que anos depois faria Dois Filhos de Francisco, Gonzaga, De Pai para Filho. Né? Então, a gente percebe o quanto é necessário haver essa continuidade, esse celeiro, né? Esse criadouro de talentos. Né? Fala um pouco sobre isso, Elisca. Como é que, porque o Não Quero Falar tem essa coisa de ser tipo uma gênese, né? Um respiro ali nesse momento tão delicado sobre o qual a gente falou. Esse filme ele traz essa esperança, né, nesse momento de desesperança. E logo depois o Collor sofre o impeachment, né? E aí eu acho que de fato, né, começa... Aí a Carla Camurati, que a gente acabou de falar, vira protagonista da história toda com Carlota Joaquina. Com Carlota Joaquina, que é fotografado pelo Brino Silveira, que é o fotógrafo do Carlota Joaquina. Então tudo se fecha, né? Assim, o ciclo. Isso, incrível. A princesa não se colocou na posição de princesa, né? Ela foi além. Ela foi ser o que ela quis. Né? Não, e aí a gente tem toda essa, né, a retomada, né, do cinema, que eu gosto muito de fazer um paralelo com o navio indo embora, né, o veleiro, sim, com o barco afundado do Terra Estrangeira. Eu também lembrei da Terra Estrangeira hoje, vendo. Pela primeira vez eu lembrei, assim, falei, nossa, é parecido essa coisa, vão fugir, porque o Brasil, a saída é o porto, é o aeroporto, né? Não, e Terra Estrangeira é o filme sobre justamente aquele período, né? Então, a gente retoma um pouco aquele navio afundado, né? E como é que a gente reergue, né, traz de volta os barquinhos e os navios e tal, e o cinema, e etc., até chegar né, nesse momento que a gente está, e a gente vê filmes espetaculares, assim, eu acho que de resistência, me parece, né, que eu chamo... Eu até criei uma denominação aí que é a semântica da potência, assim, numa certa gramática bolsonarista, assim, que me parece. Que aí eu falo, sobretudo no documentário, né? A gente tem, né, alguns documentários desse período, né, do impeachment da Dilma, né? Sim. O processo. Aliás, tem um da Carla Camurati, vocês viram? 8 Presidentes. É recente. Vejam, gente, eu indico esse documentário. A Carla Camurati, né, a atriz principal do Onda Nova, ela hoje é diretora, produtora, e o filme mais recente dela é esse documentário que chama 8 Presidentes, que é um documentário que analisa os 8 presidentes do Brasil pós-ditadura. Então, começa com o Sarney, porque foi, né, embora, né, tenha herdado o cargo, mas começa no Sarney e vai até o atual presidente. E ela trabalha só com imagens de arquivo, não tem depoimento, é uma coleta, é uma pescaria. Então ela vai narrando tudo o que aconteceu desde da aparição, enfim, do momento que o Sarney toma posse. Na verdade, ela começa um pouco antes, quando o Tancredo morre, né, que seria o presidente.
E aí ela vai narrando até chegar nos dias de hoje, mas só através de reportagens de TV, de jornal, só vídeos, coisas que ela foi... É um quebra-cabeças. E aí você vai vendo aquilo, você fala, é vertiginoso, assim. Vai vendo o presidente, até você fala assim, é muito assim, é um delírio, assim, é muito bom. Esse documentário acho que está em alguma plataforma, né? Eu falei agora das plataformas, claro que elas são boas. Então tem esse documentário, não sei se é da Globoplay, né? 8 presidentes. Isso que a gente fala, porque o jogo está mais complexo, né? É tanta informação e você fazer essa seleta, né? É um negócio você delicado. tem que fazer uma Humberto seleção. Eco Às já vezes tem gente que eu vejo, muita gente me fala, você viu tal série? Você vai fazendo, não, gente, não dá, tem uma fila, você tem que escolher. Existir, me deixa existir, você tem que escolher calma. o que você vai ver, e você vai escolher suas prioridades, que tem a ver com as suas questões, com o que você pesquisa. Porque é impossível ver tudo, né? É impossível. Gente, agora você falando desse filme da Carla Camurati, que eu vou procurar. 8 presidentes. Não conhecia. Mas nessa leva que eu chamo de semântica da potência e tal, são as mulheres que fazem, né, documentários, assim. É a Petra Costa que começa, né? A Ana Mulaert que volta a fazer um documentário, Maria Augusta Ramos. A Tatiana Issa, que era atriz mirim e hoje é diretora também. Sim, de Croquetes. De Croquetes, e ela dirigiu a série, mais uma série, sobre a Daniela Pérez, né? O Pacto Brutal. Mas assim, de documentários né, de políticos, reflexão. Isso. E tirando o Bacurau, o Kleber Mendonça e tal, mas como que o cinema se reergue e agora muito como crítica, efetivamente. Né? Assim, e documentários eu acho que o documentário também, tem uma... E documentários brasileiros LGBTs também, de tema que acabam sendo políticos também. Então tem vários. Os meus, por exemplo, mas não só os meus, mas de outros diretores e diretoras. Tem uma safra. Os últimos 10 anos foi uma safra muito legal de documentários brasileiros sobre a temática LGBT. Né? Então é também bem legal isso, essa força. Porque esses filmes acabam sendo políticos, discutindo essas questões identitárias. Né? Posso só fazer uma pergunta? Claro. Pode. Puxando a sua anterior para ele, da mãe... Eu não sei se é porque a gente falou muito do Paulo Gustavo nesses dias, mas assim, me veio o Paulo Gustavo, né? No Patrício Bisso? Gente, é mesmo, nunca tinha pensado nisso. A dona Hermínia está aqui esses dias. Arquétipo, o né? arquétipo. O arquétipo da mãe. É porque ontem a gente falou do Paulo Gustavo por causa daquela questão do Mazzaropi, comparar Mazzaropi com Paulo Gustavo, no sentido da comédia popular. E agora você falou da mãe, porque é visivelmente um homem vestido de mulher. Sim. Mas o Paulo Gustavo, eu acho que o Patrício Bisso é um pouco mais agressivo, né? Porque o Paulo Gustavo, eu conheço gente assim, mães e pais de amigos, assim, que na época que o Paulo, quando ele não era tão conhecido, né? Mas quando o filme ficou, o primeiro filme da Dona Hermínia lá, teve gente assim que não sabia quem era e foi assistir e falou, mas quem é a atriz que faz a mãe? Achando que era uma atriz. Né? E aí a pessoa, não, é o Paulo Gustavo, é um comediante, é um homem. Então, no caso do Patrício, porque o Paulo Gustavo, a imagem da mãe é um pouco mais limpa, né? Aqui no Patrício Bisso eu comparo com a Divine, né? A famosa travesti, drag queen, que fazia os filmes do John Waters. Nos filmes do Waters, a Divine fazia sempre essas personagens femininas, mas desse jeito, de um jeito meio, né, assim, passando a roupa, e chega a filha em casa, ela, não sei o quê. Quer dizer, era uma coisa agressiva, era uma coisa punk, né? E tem um momento legal do filme em que a filha tira a peruca do Bisso. Constrói, né? deixa claro. Deixa claro pro público que, isso aqui é uma farsa, não existe família aqui. A gente está brincando de ser família. E joga a peruca no lustre, né? Aí ela vai lá tirar. É muito engraçado. Mas o Bisso tinha essa coisa nos filmes. Nessa trilogia ele aparece. No primeiro filme ele não aparece. No segundo ele faz a mãe. No terceiro ele faz um diretor de dublagem que é gay, né? Mas aí é um personagem gay mesmo. Mas ele tem essa coisa histriônica, era caricato, né? Ele era muito caricato, né? Sim. E frequentemente fazia papéis vestidos de mulher, mas sempre nessa chave meio grotesca, né? Não era era essa coisa mais rústica mesmo. Então é meio um deboche, como você falou, né? Da figura feminina. Então tem a ver com a cultura drag, com a cultura do transformismo da época, né? E é uma outra chave. Mas foi interessante você falar da mãe. Eu não tinha percebido essa conexão. E é interessante, Elis, que você trabalhou com um dos maiores nomes do cinema brasileiro, né? O Eduardo Coutinho. Como é que você colocaria, se for possível, em qual prateleira assim, da sua casa? Como é que você consegue organizar essa experiência do mundo comédia pop e a experiência Coutinho? Tem algum ponto de conexão nisso?
Ou isso é extremamente lisérgico? Por que eu pergunto isso? Porque eu quero que você fale sobre os dois. Sabe que eu me lembrei hoje de Cabra Marcado para Morrer? Que eu reli o texto, eu não tinha ainda recebido o catálogo, que está maravilhoso, como tudo nessa mostra é maravilhoso. Enfim, mas eu reli o texto e eu me lembrei desse tempo, né? Claro, que Cabra Marcado tem 20 anos. Mas me veio o Coutinho assim, nessa dificuldade, né, de novo, de produzir por causa de uma ditadura, por causa de um regime militar e etc. Né? Ou seja, mas não sei, eu tenho até medo de responder, porque... São mundos totalmente, né? Do Coutinho. O pop do Coutinho. Vai que ele aparece de noite, assim. Não é? Mas não, é legal assim, a gente pensar que, nesse momento, a gente está falando de várias tendências do cinema brasileiro. Né? Você mesma mencionou a chanchada, claro. A gente falou do Paulo Gustavo agora, a gente falou dessa coisa onda nova, ou seja, New Wave. Né? Engraçado, e o cinema novo que, em certos momentos, se colocou, né, de um jeito autoritário como vilão, né, de produções independentes. Né? É como se fosse o pater familias. O cinema novo seria o pai de todos. Né? Mas o Coutinho tinha uma sensibilidade que me parece diferenciada nisso. Né? E você literalmente trabalhou com ele. Né? Assim, eu poderia arriscar o Coutinho como o Daniel O'Neill, assim, talvez. Posso estar cometendo um pecado horrível, me desculpa, Coutinho. O Coutinho no barco, fugindo assim, no barco. Tinha a vontade de ser uma artista, vontade de lutar fazer contra o sistemão. Mas ele tinha um pessimismo intrínseco. Uhum. O O'Neill não, o O'Neill já é mais cara de pau. Ele é otimista demais e se acha muito, mas o que o Coutinho não era, mas eu acho que o Coutinho ele tinha talvez, né? O que movia ele era justamente a tensão, sabe? Tentar encontrar personagens e tal, e uma certa angústia, que é a angústia, eu acho que o Daniel vive, né? Um pouco. E o Coutinho ele fez parte de uma forma mais, né, periférica, assim, orbitava mais do cinema novo, né, ali. Quando ele faz 5 vezes... não, ele não fez... Ele foi chamado para fazer o roteiro, se eu não me engano, de 5 vezes Favela. Mas ele participa ali daquele movimento, que é um movimento exatamente isso, né, que você fala... quer matar o pai de uma certa forma, né? E criar uma nova linguagem, que seria a linguagem que falasse efetivamente de um Brasil. Mas que né? acaba asfixiando. A linguagem culta e etc. Vamos acabar com tudo que a gente fez. E o Coutinho sai fora disso, porque ele não quer fazer parte dessa intelectualidade e tal, sabe? Parte justamente para esse outro gênero, que é o documentário, que eu acho que é um gênero, né? Retomando os documentários atuais, sim, né? Sim. São riquíssimos. Então, eu acho que nesse sentido, não sei se o Coutinho talvez fizesse hoje um filme sobre, enfim, né, sobre o estado que a gente está, não sei exatamente, talvez, mas não necessariamente diretamente, porque os filmes são muito políticos, né? Então, sim. E dentro dessa galeria que a gente está rodando aqui nós três, é interessante uma coisa que me veio. Porque o Daniel O'Neill, de certa forma, ele é um prolongamento, gatinho, de novo a palavra, que é bem da época, né? Do Carvana, né? Daquele personagem do Vai Trabalhar Vagabundo, que é o malandro, o que vai se dar bem, o que vai levar todo mundo no beiço. Né? E é curioso a gente pensar que esse personagem não foi criado só pelo Carvana, né? O cinema novo já estava craquelando, já estava com fissuras ali, aqui e ali. Um grande personagem, não só como pessoa, né, mas também como criadora, como artista, o Antônio Calmon. O Calmon, quando faz o Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, já tem ali um germe do Dino, né, do Vai Trabalhar Vagabundo. Então, a gente está aqui rodando por um monte de coisas diferentes, mas que, de certa forma, estão sempre se
se beijando, né? Tem o Macunaíma também, que eu lembrei, porque tem essa coisa malandra do anti-herói que tem que se dar bem. E o personagem do traficante chama Macula, né? Macula. Será que tinha a ver com Macunaíma? Não, eu fiquei com essa ideia. Tinha jogador, inclusive, com esse nome, Macula. Então, de repente, estava no imaginário ali, no roteiro e tal. Sim, não, aí foi viagem minha. Mas eu fiquei pensando, Macula, né? Por que será? Mas... Gente, como eu sempre gosto de falar, a gente abre sempre para perguntas. Então, por favor, quem quiser fazer perguntas para mim, Luffy, Elisca, ou para todo mundo ao mesmo tempo, por favor, sintam-se totalmente à vontade. Vamos passar, então, o microfone. O Daniel levantou antes de você. Eu vi. Então, por favor, o Vinícius ou o João. Tem uma coisa que eu achei interessante, é porque esses dois filmes, o Onda Nova e Eu Não Quero Falar Sobre Isso Agora, eles formam uma espécie de yin yang, né? Assim, é como se um fosse o negativo do outro. Então, o Onda Nova é aquela coisa super solar e lúdica, que termina de uma forma deprê, com aquela coisa meio suicida, roleta russa, né? E o outro filme é aquela coisa angustiada, noturna, mas que depois termina de uma forma esperançosa, né? Mas aí, especificamente nesse filme eu não quero falar sobre isso agora, tem uma coisa que me chamou a atenção, que o Daniel O'Neill, o personagem do Evandro Mesquita, ele tem uma coisa assim que é totalmente assim John Fante, né? Que é aquele aquele escritor Beatnik ao extremo, né? É um escritor americano dos anos 30, que ele tem aquele livro, ele criou um alter ego, que acho que é o Arturo Bandini, o nome do personagem, né? Eu não lembro. E aí ele tem esse livro mais famoso dele, que é Pergunte ao Pó, que é a história de um cara que ele é meio limitadão, mas ele sonha em ser um escritor famoso, e aí ele se enfia num hotel barato para escrever um romance, só que ele não consegue, ele fica sem dinheiro, ele é despejado, que é mais ou menos a história, né, do Daniel O'Neill. E aí ele se envolve com uma garçonete, e aí é uma relação muito conturbada de amor e ódio, que é mais ou menos como aparecem todas as personagens femininas do filme, né? E é curioso porque nos créditos do filme eles citam o John Fante como uma inspiração. E a trajetória do John Fante no Brasil é assim, porque ele saiu no Brasil no final dos anos 80 pela Brasiliense, quando eles estavam lançando vários autores ligados à contracultura, que nunca tinham saído no Brasil, e aí teve um boom, assim, tudo pela Brasiliense, né? John Fante, Bukowski, Kerouac, William Burroughs, etc. E é a época de produção desse filme. E aí a gente tem lá no depoimento que o Evandro Mesquita falou, que era uma coisa assim, tinha aquela coisa do esforço da contracultura, de se colocar nas telas de cinema e tudo dentro daquele contexto. E assim, essa coisa, né, de artistas se ralando e se ferrando o tempo inteiro, né, para conseguir sobreviver, e isso já aparece no cara lá, que nem brasileiro é, um americano dos anos 30. Enfim, eu queria que vocês dissessem um pouco sobre isso, o que vocês acham, essa coisa da contracultura e os opostos. Sim, com certeza. Tanto é que no início eu já fui logo perguntando a Elisca sobre essa coisa literária, que é muito forte, né? Quando a gente começou a conversar, quando a gente fez o convite a você, eu lembro que, conversando sobre o filme, uma das primeiras coisas que eu falei foi: quando você vira a máquina Olivetti no colo do Evandro Mesquita, vem tudo um ethos, assim, vem todo um furacão, né, que invade. É difícil hoje em dia precisar essa coisa do querer ser escritor, querer ser alguém que escreva, que elabore a palavra, que queira vencer através de um texto, né? Talvez a gente esteja em um mundo cada vez mais imagético, né? Um nível espantoso, fabuloso de imagens, que quebra esse encanto, né? Esse personagem, assim como o Calmon, por exemplo, que é personagem não só por ele existir, mas também a carreira dele como diretor, né? É um cara totalmente fora do esperado, do convencional. Essa cultura beatnik, quando chega no Brasil,
E a gente tem o Maciel, por exemplo, o Carlos Maciel, lá nos anos 70, já falando sobre o rock e experiências transcendentais, enfim, metafísicas, e muitas substâncias pouco convencionais. Tudo isso é difícil a gente entender como essa rota foi delicada, né? O próprio Evandro Mesquita começa no Asdrubal Trouxe Trombone, que é totalmente cáustico, né? E depois, em 91, está fazendo esse cara, né? Tipo, um derrotado que continua aspirando a algo, né? na arte. Então, eu vejo por aí, é muito pertinente, é exatamente o caminho da gente entender o Não Quero Falar, passa muito por isso, né? Ele quer pensar, ele quer produzir, e de um jeito que hoje em dia, né, quando a gente fala desse mundo analógico e hoje o digital, fica difícil, né? Como é que seria esse Daniel O'Neill hoje em dia, né? E a internet, né, ela também ajuda a matar isso, né? Quer dizer, a gente tem o Twitter, onde você tem um limite, né, de quantos? 140 caracteres. E as redes sociais. Se você posta uma coisa escrita, ou uma imagem que tem coisas escritas, essa imagem não é distribuída, né? Eles querem que seja uma imagem pura. Então é isso, é o império da imagem, né? Então é tudo pela imagem, não é mais o texto, não é mais a palavra, né? Então, enfim, a internet também é um grande vilão. Não, e tem uma situação também interessante de um certo paradoxo, aí me parece, pegando a palavra contracultura, né, porque ele é quase um contra-escritor também, né? A gente vê muito mais ele puxando as folhas, ele tentando atravessar o deserto da folha em branco, né, como ele diz. Ele nunca consegue atravessar esse deserto, ele está sempre puxando as folhas, né? E a máquina né, não tem aquele imaginário, né, do escritor ali sorumbático, né? E aí a máquina está tipo, sempre no colo, na praia, né? E ele, né, sempre puxando a folha e amassando a folha, né? Tem essa certa dificuldade também com isso, né? E que talvez se fosse hoje, né, no Twitter, com poucas, talvez ele conseguisse se expressar melhor. Mas né? É engraçado que tem esse clichê positivo, né, no sentido positivo do clichê cinematográfico, de muitos filmes antigos, que hoje não só se alguém fizer um filme de época, né, sobre o século XX, onde tinha esses escritores com a máquina de escrever lutando contra a folha em branco. Isso aparece em muitos filmes. Geralmente os escritores desses filmes não escrevem. Isso. Acontece alguma outra coisa com eles e eles desistem. Eu lembro, por exemplo, Tudo por uma Esmeralda, com a Kathleen Turner. Ela tentando escrever também, e aí jogando as folhas fora. Tem vários filmes assim, né? Ou aquele Barton Fink, dos irmãos Coen, que o cara também está num quarto de hotel tentando escrever e não consegue, né? E tem muito esse clichê do escritor bloqueado, né? Com a sua máquina de escrever e não sai nada, meu Deus. Né? Agora, hoje, não tem o fetiche da folha, porque não tem a folha, né? Se fosse hoje um escritor de hoje, seria no notebook, né? Aí não é tão estético, né? Assim, não está dando nada certo, né? Deleta, sei lá, não tem a folha. Só se a pessoa pegar o note e jogar pela janela, assim, essa é uma imagem, né? Assim, não vou mais escrever, né? Porque não tem mais aquela coisa da folha, a coisa artesanal, né? Física da escrita, do papel, né? É muito maluco isso também. Incrível. Boa noite. Boa noite. Na verdade, acho que eu fiquei pensando em responder a tua pergunta do qual filme seria o Dias Melhores Virão. Então vai à frente, por favor. Sinta-se à vontade. Que, na verdade, desde o primeiro que eu vi Os Farofeiros e ontem da Loteria, né, e hoje os dois. Mas desde Os Farofeiros eu fiquei pensando no Marte 1, né, que está no cinema agora e tudo, e que é mais otimista, tem essa coisa até do... Acho que foi lançado bem à época muito, como é que se diz? Parece que foi muito acertada. Propícia. E nessa coisa do otimismo de tipo sonhar para além do governo Bolsonaro, essa coisa toda, né? Do se permitir sonhar para além das possibilidades que parecem dos limites, né, que parecem impostos e tal. E aí todos esses filmes me pareceram um pouco meio melancólicos no fim, ou pelo menos eu fiquei com essa impressão todos, né? Que até Os Farofeiros no final o pessoal, tipo, o cara, nossa, já tô remetendo a outro dia, né? Mas como eu acho que vários estavam aqui,
Vou ter que puxar que tem um negócio do receio de demitir os outros, mas eles conseguem ficar mais 6 meses sem ter que demitir. Mas eu fiquei pensando, 6 meses é um ciclo muito comum de empresa e, tipo assim, não significa muita coisa. Eu não consegui ver como um final feliz. E mas aí... sim, eu entendo assim, perfeitamente. Mas tem um lado interessante nos Farofeiros, até o próprio Maurício Manfrini, que estava aqui no dia, né? Ele falou que se sentiu emocionado e dá para entender assim na cartilha do filme, né, no estilo adotado pelo filme, momento em que o chefe, o Tony Tornado, óbvio que ele tinha que ser o chefe, o Tony Tornado sempre vai ser o chefe, e ele troca um olhar com o ator, né? Os dois atores, os dois personagens trocam um olhar, tipo, tô entendendo, você quer salvar seus amigos, tá bom, mas eu vou te dar alguma dificuldade, vou te dar 6 meses. Tipo, há uma vontade ali, poxa, ele poderia ter sido fazer o óbvio, né? Escolher um deles, sacar para fora, mas ele teve uma ideia, ele teve uma sacada para tentar manter aquele ambiente ali que ele construiu aos trancos e barrancos, né? Muitos barrancos, eu diria, nos Farofeiros, né? Sim, verdade, né? Não, mas tudo bem, eu acho bom ter até a visão otimista, eu não... acho legal. Mas eu acho que os filmes todos da mostra têm um final otimista, né? Se a gente pegar os 7 Gatinhos, não é otimista para os dois que morrem, né? O personagem do Fagundes e do Lima Duarte. Mas as mulheres dão a volta por cima, né? Montam um bordel na casa e ficam lá felizes, né? Aparentemente. O Jeca Macumbeiro também termina de uma maneira feliz, né? O vilão é punido, ele distribui dinheiro para todo mundo e todo mundo... Ei! Né? O como da loteria também. Todo mundo se ferra, mas aí dá uma volta por cima, né? Vamos resolver isso. E aí tudo se resolve com eles todos montando, né, a loteria para competir no mercado. Os de hoje também, o do Evandro, né, termina com essa coisa, ele conseguiu escapar, né, e também tem um final feliz para Meg, né, que fica namorando o traficante, né, quer dizer, ela também consegue um final feliz porque ela era uma figura solitária e tal. E no Onda Nova é um final feliz também, só não é feliz pro cara que morreu, né, que aconteceu a tragédia, mas pro restante ele é um final de esperança, né, termina com eles no carro ali, aquela coisa da estrada, da rua, é um caminho para algum lugar, né. Sim, todos os filmes da mostra têm a característica de, em algum momento, algo dar muito profundamente errado e, apesar disso, ser comédia, né, essa linha muito tênue, né, da gente entender a comédia. Porque o óbvio seria a gente colocar só aquele com o final feliz, o início feliz e o meio feliz, né? Uma sucessão de momentos agradáveis. Mas a vida prova diariamente que não é bem assim o caminho, né? E esses filmes eles conseguem trazer cápsulas assim do tempo que a gente vê se repetir, né? A gente vê essas cápsulas se repetindo incessantemente, por incrível que pareça, né? A gente sempre volta, são temas que acabam permeando todos os filmes, né? Amanhã a gente encerra com Solteira Quase Surtando, que vai em um caminho, a princípio, mais leve, mas não vou dar spoiler, porque isso é mortal, é uma coisa, é crime hediondo, não se faz. Mas é por aí, né? Você está no tacho e conseguir a luta, conseguir ir em frente, né? Algo muito importante, sempre e sempre. Temos mais tempo, Vinícius? Posso? Beleza, bora. Nossa, não, achei legal até que você falou que eu vou ter que rever, que eu achei tudo meio pessimista, assim. Pensa assim não, pensa assim não. Até o da loteria. Até o Onda Nova, porque depois de toda aquela liberdade, assim, tem até o momento que a Carla pega lá o cara ficando com a outra lá, e ela fica... É como se aquela a liberdade toda, mas ainda encontrava algum limite, né, naquilo dentro deles e tal. Então achei até interessante que acontece isso. Mas eu lembro de você ontem aqui, lembro de você no primeiro dia também, sempre aqui nesse cantinho daqui, viu? Eu reparo em tudo. E eu lembro que o final ontem do Como Ganhar na Loteria CPD Esportiva, aquela piscadinha das meninas que eram do bordel e que depois faziam assim para pegar os bobos, né? Ou seja, elas que eram as
maltratadas. Acho que uma hora lá acharam também que tinham ganho, que seriam o máximo, né? Elas que iam pautar a vida a partir dali, mas não, vem um outro redemoinho, joga elas para baixo, mas elas dão uma piscadinha, porque elas sabem, elas vão enrolar de novo, né? É um ciclo eterno, assim, não é uma coisa linear, plana, né? Sim. Não, mas o Onda Nova, eu acho que quando você fala isso, porque assim, também os filmes são retratos de costumes, de sociedade. Então, Onda Nova é um retrato daquela geração jovem. E as coisas que aconteciam eram essas peripécias, que até hoje, né, as pessoas têm relacionamentos, transam, traem, pulam a cerca, sei lá o quê. Então ela continua. Mas isso eu não vejo isso como uma coisa negativa de putz, ela se ferrou porque o cara transou com a capitã do time. Né? Porque também ela própria depois fala assim, eu sei que é caretice minha, né? Tanto que ela vai na casa da amiga, a amiga fala assim, de novo, você tá assim por causa... De novo, aconteceu a mesma coisa. Então, quer dizer, não vejo isso como uma coisa... Né? Eu acho que o final do Onda Nova é pra cima. O filme é um filme solar, né? Como... Foi você que falou isso? Não, foi o Daniel, né? Que falou que o filme é solar. Acho que o filme é mais pra cima. Né? É estranho realmente aquele final do cara que morre, né? E aí o outro fica em desespero, né? Termina lá jogando futebol de mini saia de couro, porque, né, pra ele foi um drama, ele perdeu o cara, mas assim, o filme não deixa de ser uma comédia, acho que positiva, né? Não acho que é uma comédia pesada, como algumas comédias às vezes são mais ácidas, né? E que aí termina às vezes de um jeito ácido, crítico, mesmo sendo comédia, né? Acho que Onda Nova é um filme mais, ele é leve, né? Ele é assim, solar mesmo, fluido, né? Ele tem essa coisa solta, onde as pessoas encontram pequenos prazeres da vida, né? É o cotidiano daquelas pessoas, né? Acho que tem um pouco isso. Não, eu queria acolher um pouco o pessimismo. Porque eu também compactuo com um certo pessimismo, talvez, à la Coutinho, inclusive. Não, eu acho que o desafio, quando o Maurício falou aqui, né, que o objetivo é fazer rir, eu acho que são vários tipos de riso, né? Tem um riso, aquele riso mais angustiado, né? O riso do ridículo, o riso da tragédia, o riso daquelas situações, né? que não necessariamente são essas comédias, né? E a gente vê o tipo dele, né? Que é né? Não é o Paulinho Gogó que ele faz, mas ali já é uma coisa mais, né, escrachada. Mas quais são os risos? A gente pode rir também no pessimismo, né? Até que ponto esse pessimismo, né, dá abertura para a gente também poder rir, que é um outro tipo de riso, né, também, assim, e assim como o humor, né, assim, não é só um humor, são vários, né, assim, estrelinhas, são bloquinhos, né, muitos, coisas, né, muitas camadas, falar. muitos, né, nessa constelação sim. inteira. Que tipo de humor, né, que a gente está falando? É isso, porque não é linear, né? Não é uma coisa que você já prevê no início do filme. Muitos filmes são assim, a gente com poucos segundos já sabe o que vai acontecer no meio e no fim. Mas eles têm reviravoltas, eles jogam as personagens no chão, botam para cima, rodopiam, dão 180 graus, né? O Como Ganhar a Loteria, esse final, por exemplo, é bem curioso, né? Porque é o sistemão novamente ganhando para cima de quem a princípio está se achando o esperto, né? Então esse riso, ele é muito difícil de ser colocado em só a gargalhada extrema, né? Tem também esses momentos de riso de dor, de desespero, né? A gente até comentou isso na abertura do primeiro dia, logo no primeiro dia, sobre rir de si mesmo, né? E que isso nem sempre é muito fácil. Às vezes isso é dificílimo. Eu diria que, inclusive, não só às vezes, mas é difícil. É um aprendizado. Né? Mais perguntas, pessoal? Pois não. Oba, boa noite a todos. Oi, boa noite, tudo bom? Tem que lembrar, né, você falou do bloqueio criativo, o Jack Nicholson, no Iluminado, né? O bloqueio. É engraçado, eu gostaria que vocês comentassem, né? Porque desde o cinema novo, me parece que cabe à mulher, né, um papel mais no chão, mais centrada, né, mais prática, né?
O personagem, o Daniel O'Neill, ele é um nefilibata, né? Ele vive com aqueles sonhos, ele nem tem muito talento, nem nada, né? E sustentado por mulheres, né? Ele vai de uma para outra. Tem uma que não aguenta logo no início do filme, né? Já manda ele catar coquinho, porque vê que ele não vai dar em nada, tá ali só curtindo um bom vivan, né? E a mulher que trabalha, a mulher que sustenta, isso está no imaginário do brasileiro, né? Do malandro. O próprio Macunaíma, né? Era um explorador de mulheres, né? E isso ainda ficou... Mas a mulher, ela não é uma... Ela não está de inocente na história, né? Ela pega e banca, né? E isso vem desde muito tempo, não sou eu que estou falando, já tem análise, né, do cinema novo, do papel da mulher, tal, que tem essa figura, né? E ela persiste até nesse filme, né? Gostaria que vocês só Olha, você falando isso, qual é o seu nome? Cristiano. Cristiano, uma imagem totalmente inesperada que me veio enquanto a gente estava ouvindo você falar, eu reli recentemente um livro do Nestor Holanda, que fala sobre a cena musical, a subcena musical nos anos 30, 40. E em dado momento, ele, que veio de um ITA no norte, né, pegou um navio, um dos muitos ITAs, muitos navios que vinham do Nordeste e iam para o Sul, ele, em certo momento, ele recorda que a mãe colocou para fora de casa, lá em Pernambuco, um dos bandidos, um dos afiliados lá do Lampião. E ele fala isso, por mais que ele seja uma pessoa extremamente machista, extremamente egóica, mas quando ele fala da mãe, essa mãe que justamente sustenta, que é forte, você lendo as linhas, você vê que o cara está vibrando em falar: minha mãe colocou para fora o bandido do Lampião. Eu acho que o papel da mulher, não só no cinema, mas no Brasil, é um tanto difícil de ser contado se a gente não entender que até 1964 havia um Código Civil que colocava praticamente num patamar de bens semoventes, né? De cachorros, de animais. As mulheres não podiam votar, né? As mulheres não poderiam contratar negócios. Tudo isso era uma realidade do dia a dia, né? Só lá a dona Celina, uma das primeiras mulheres a levantar a bandeira, a causa, né? Então é difícil a gente dissociar, como a própria Lisca e o Luffy falaram, do contexto histórico do Brasil, né, que a gente foi vendo ao longo dos anos. Se a gente pegar na cinematografia mais para cá, mais recente, o Que Horas Ela Volta, que é um filme que tem seus defeitos, tem seus problemas, mas retrata uma imagem de uma mãe forte, ok, né? E a filha também, né? E se a gente pegar outros nomes, por exemplo, eu lembro do Estranho Triângulo, do Pedro Camargo, que é um outro cara assim, alheio, à margem, né? Fora do cânone do cinema novo. Ali é uma moça que fica dividida entre dois homens e, ao mesmo tempo, ela tem uma voz ativa e sabe surfar, navegar nisso, né? Acho que contar a história das mulheres no Brasil parte por ter esse olhar, assim, entender que Brasil, né, que projeto de Brasil foi esse. Se a gente pensar na Júlia Lopes, que poderia ter sido a primeira imortal na BL, mas não foi pelo fato de ter nascido com útero e genitais femininos, ela não pode participar da BL. Quem entrou foi o marido dela. Então, tudo isso vai contaminando, de certa forma, a construção desse olhar, que essa narrativa... É justamente isso, é uma narrativa que se quer passar das mulheres para o público, né? Mas, em vários momentos, isso foi quebrado, né? Ou isso foi continuado. O cinema brasileiro é riquíssimo. E a gente pegou aqui uma fatia do bolo, né? E dentro dessa fatia do bolo, da comédia, setores assim bastante interessantes que dialogam, por incrível que pareça, né? Então, pensar nas mulheres no cinema brasileiro é pensar no Brasil, no projeto de Brasil que houve desde sempre, né? E tem também um certo contraste, se a gente lembrar do depoimento aqui, né, da fala da Marta, né, que se mostra ali incomodada com o papel, né, que ela teve, e a gente está falando também de mulheres atrizes, né? E se a gente pensar na produção cinematográfica como um todo, as mulheres começam a dirigir ou a roteirizar
ou, né, montar, né, assim, muito depois, né? A indústria cinematográfica né, a crítica também, né? Assim, é ainda, né, muito masculina, né, se a gente for pensar, mas como que também isso está, justamente, né, como que o contexto sociopolítico, as lutas, etc., né, já vão dando outras aberturas, né? Mas é interessante também pensar nessa pluralidade do papel feminino, como das atrizes mesmo, né? Assim, desse papel feminino. Sim, e lembrando que ser atriz, ser ator era algo de bandido, né? Quem tinha até ter a carteira de ator ou de atriz era uma espécie de diminuição do status social, né? E essa coisa das mulheres, no caso do Onda Nova e da trilogia que a gente falou, Olho Mágico do Amor, Onda Nova, Estrela Nua, é espantoso, né? Que são 2 diretores homens, o Ícaro e o Zé Antônio, mas que colocam as mulheres no protagonismo. Então, nos 3 filmes, as protagonistas são e antagonistas são mulheres, elas que movem a ação. Os homens têm um papel secundário, né? Então eles invertem, isso é muito interessante. No Onda Nova a gente viu isso, né? De saída pelo fato dele estar retratando um time de futebol feminino. Então, no livro dele ele fala que a ideia era antes de existir o roteiro do Onda Nova, ele pensou em fazer uma espécie de mini-novela, onde cada semana fosse uma história de uma das 11 jogadoras do time, para que desse espaço para as 11. Como aquilo virou um filme, claro que não ia dar para contar a história de 11, por isso que tem algumas que são meras figurantes, né, do time, e ele acaba tentando desenvolver uma ou outra, né? Mas de qualquer forma as mulheres são as protagonistas, né? Os namorados, não sei o que, são os agregados, né? Mas elas estão na ação principal. Mas hoje é isso que você falou, a gente tem um movimento muito maior, eu acho, de mulheres roteiristas, diretoras, mulheres na direção de fotografia, que também era uma coisa que o machismo, né? Não, mulher não vai ser diretor de fotografia só porque é trabalho de das homem. câmeras, né? Ou das câmeras, fazendo não. produção, aí podia. Uma ou outra. Montagem, né? Porque aí vai ficar sentada no escritório montando o filme, né? Tinha muito esse machismo mesmo. Hoje a gente está tendo um movimento contrário, né? Muitas mulheres das novas gerações querem dirigir, estão escrevendo, dirigindo e tal. Isso é bom, né? Porque vem outros olhares. A Adélia Sampaio, né? A história da Adélia Sampaio é muito chocante. Assim, ela trabalhava desde o Cinema Novo como secretária dos filmes, produtora, fez 1000 coisas, né? Continuidade, sei lá. E ela sonhava em dirigir o primeiro filme dela. E só conseguiu fazer isso em 84, que foi o único, né, que ela dirigiu. O Amor Maldito, que é um filme também sobre uma história lésbica, né? Sobre as mulheres também no protagonismo. Mas ela conta essa história de que ela sofria machismo do pessoal do Cinema Novo. Ela trabalhou com vários, acho que trabalhou com o Glauber, com Nassine Distri. A gente pode lembrar, por exemplo, da Ana Carolina, né? Ana Carolina, grande diretora. Grandíssima diretora. Poderia, inclusive, ter estado nessa mostra, mas a gente tem apenas a opção de 7 filmes, mas é um dos muitos universos possíveis. E Ana Carolina era uma das pouquíssimas, salvo engano, a única mulher na turma do Persson, da qual fez parte o Carlão Requembar. Até ela conseguir fazer, começou com os curta-metragens, depois foi para os longas, né? das Tripas Coração, enfim, um monte de filmes. E tem um universo muito peculiar. A Ana Carolina é algo assim a ser analisado com muita cautela, porque é aquele olhar dela, cáustico, subvertido, né? Muitas vezes pervertido, brincando com questões familiares e se colocando culpada perante Deus, questões religiosas, enfim, é um universo bem labiríntico da Ana Carolina. E é uma autora que surgiu assim, puf, né? Não teve uma estrutura que possibilitou a existência da Ana Carolina. Ela existe porque ela teve essa oportunidade que ela construiu para si mesma, né? Eu concordo, acho sim que a gente, com mais caminhos nesse sentido, a tendência é oxigenar. E depois teve a Carla Camurati também, que é sintomático, que referência. A retomada do cinema brasileiro vem com um filme dirigido por uma mulher, é interessante, né? E a princesa, né? A doce, meiga, lourinha de olhos azuis. E aí e o filme é Carlota Joaquina, princesa do Brasil, né, inclusive. Então é legal isso, acho que esses olhares vão mudando, né? Então eu espero que melhore, não só com diretoras mulheres, mas outros olhares
que não sejam sempre o mesmo tipo de olhar, né? O olhar mais machista, né? Sei lá, normativo, né? Os tipos de padrões, né? Vinícius, temos mais perguntas? Estouramos? Bom. Gente, terminamos então o terceiro dia aqui da Curta Circuito. Eu agradeço muito a todos que vieram. Agradeço a quem estiver assistindo agora, nesse momento, o nosso debate, que aconteceu aqui no passado, mas vocês do futuro estão vendo. Deixo um beijo a todos vocês e o convite para amanhã, o encerramento da nossa mostra com Solteira Quase Surtando. Tá bom? Então, até lá. Um beijo. Obrigado.